Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo pós-rodada aqui no nosso humilde canal, né? Para fazer um resumo da 23ª rodada do Brasileirão 2025. Decidi fazer um resumo aí da rodada, vou fazer um resumo dos confrontos, vou falar sobre os resultados, falar sobre a tabela, mas algumas coisas também desta mais uma rodada de campeonato. Então, sem mais delongas, vamos lá então para esse resumo pós-rodada, mais um nesse canal, né? E essa rodada que começou no sábado e terminou na segunda-feira, que também é conhecido como ontem, no momento que eu gravo esse vídeo. Vamos lá então para o primeiro jogo da rodada, primeiro jogo aí de sábado. Fortaleza 2, Vitória 0. Jogo com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco. No jogo que marcou a estreia de Martim Palermo, sim, aquele mesmo lendário atacante do ex-Boca Juniors, ex-atacante do Boca Juniors, virou técnico já há um tempinho já e tá no Fortaleza. Bem aleatório, né, cara? Martim Palermo, técnico do Fortaleza. Simplesmente aleatório. Muito aleatório. Mas, enfim, sou o comando aí de Martim Palermo. Fortaleza volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de uma sequência de derrotas. O Vitória, por sua vez, volta a ser derrotado nesse Brasileirão. Ele que tinha vencido o Atlético na rodada passada, agora perde para o Fortaleza no confronto direto, na parte de baixo da tabela, né? Confronto direto aí contra o rebaixamento para a Série B. Vamos lá então para o próximo confronto então. Grêmio 0, Mirassol 1, com gol de Alisson aos 45 minutos ali do primeiro tempo. O Mirassol mais uma vez, cara, que campanha histórica do Mirassol, cara. Mano, o Mirassol vai para Libertadores, cara. Mano, tá acontecendo do Mirassol ir para Libertadores. Não sabemos se de fato vai se concretizar, se de fato vai acontecer 100%, mas mano, o Mirassol tá podendo ir para Libertadores. Mano, simplesmente bizarro um negócio desse, cara. Bizarro esse campeonato brasileiro do Mirassol, mano. Mano, o Mirassol com esse resultado. O Mirassol soma a terceira vitória seguida, o quarto jogo sem vencer no campeonato. Impressionante, cara. Realmente impressionante. O Grêmio, por sua vez, volta a ser derrotado depois de 3 rodadas aí no campeonato e segue figurando a parte de baixo na tabela de classificação, né? E vida difícil o Grêmio, hein? De um lado temos o Mirassol fazendo um campeonato excepcional, espetacular. Do outro lado, o Grêmio fazendo um campeonato triste e lamentável, né? Vamos lá então para o próximo confronto então, da rodada. Palmeiras 4, Internacional 1. Simplesmente um chocolate do Palmeiras em cima do Internacional, mano. Que chocolate, cara. Que show. Hat-trick do Os 4 gols do Palmeiras, pra falar a verdade, foram no primeiro tempo. O Palmeiras abriu 4-0 no primeiro tempo. Hat-trick do Vitor Roque, gol do Lucas Evangelista. Segundo tempo, o Palmeiras nitidamente tira o pé. O Internacional até consegue diminuir com o gol do Carboneiro, mas não adiantou nada. Palmeiras, com esse resultado, mantém a série invicta desde o período pré-mundial, né, cara? Palmeiras segue com sua sequência invicta e segue aí na disputa pelo título. O Internacional, por sua vez, volta a ser derrotado no campeonato e segue ali, cara, oscilando. O Roger Machado já vem sendo questionado, cada vez mais, para falar a verdade, no comando do Inter. Não é tão fácil a vida aos arredores ali do Beira-Rio, cara. Realmente não tá fácil assim, né? Não tá fácil. Vamos lá então para o próximo confronto. Fluminense 0, Corinthians 1. Esse foi o último jogo de sábado e eu fiz para o jogo desse confronto. Se você não viu, passar depois. Mas só para dar uma breve resumida. O Fluminense, com esse resultado, com o gol do... Pera aí, galera, que eu me embolei aqui. O Corinthians, com o gol do Mateuzinho. Olha só, até o Google acha que o gol foi do Mateuzinho. Eu tô dizendo isso porque existe uma dúvida aí se esse gol do Corinthians, que por sinal foi de boa parada, foi do Mateuzinho ou se foi do Tremar. Pra mim foi no gol do Mateuzinho, cara. E se o Google falou que é gol do Mateuzinho, tá falado, viu? Tá falado, é gol do Mateuzinho, tá? Mas enfim, com esse resultado, o Corinthians soma sua segunda vitória seguida com visitante nesse Brasileirão. Quem diria, hein? Venceu o Vasco lá em São Januário, agora vence o Fluminense do Maracanã, algo que não acontece desde 2017. Pois é, né? Ano que o Corinthians foi campeão brasileiro
pela última vez, inclusive. O Corinthians, depois de 8 anos, volta a vencer o Fluminense lá no Maracanã. O Fluminense, por sua vez, volta a ser derrotado nesse campeonato e chega ao seu terceiro jogo sem vitória, aliás, nesse campeonato. O Fluminense segue ali no meio da tabela, oscilando no Brasileirão. Nas Copas ele vem fazendo boas campanhas, mas no Brasileirão vem oscilando bastante. E aqui eu finalizo então os jogos de sábado, vamos só para os jogos de domingo. Bragantino 1, Sport 1. Nem do Lanterna e Bragantino. Caramba! Bragantino abriu o placar com o gol do Eduardo Sacha, mas aí aos 48 minutos da segunda etapa, Derek Lacerda empata o jogo para o Sport. Com esse resultado, então, o Bragantino ele chega ao seu segundo jogo sem vencer nesse campeonato e segue no momento ruim no campeonato. O Sport, por sua vez, mais uma vez não consegue vencer, mas consegue arrancar um pontinho jogando fora de casa, né? O Bragantino, no caso, perde 2 pontos. O Sport consegue arrancar um ponto fora de casa. Vamos lá então para o próximo confronto. Atlético Mineiro 1, Santos 1. No duelo entre um time do meio da tabela para baixo contra o time brigando na parte de baixo da tabela. O Atlético abriu o placar com o gol do Igor Gomes. Antes disso, o Zé Ivaldo havia sido expulso no time do Santos. Mas aos 42 minutos do segundo tempo, quando parecia que era uma vitória do Atlético, Tiquinho Soares, comando pênalti, empata o jogo para o Santos, né, cara? E ainda tem uma reclamação se foi ou não foi pênalti em cima do Neymar, naquele lançado do... Acho que eu tô confundindo, cara. Mas teve um lance aí de reclamação de pênalti não marcado a favor do Santos. E acho que deve ter sido alguma coisa assim, ou eu tô confundindo. Enfim, com esse resultado, então, o Atlético chega a mais um jogo sem vencer. Se não me engano, é o quinto ou é o sexto, alguma coisa assim. O Santos chega ao seu quarto jogo sem vencer. O Atlético segue no momento ruim no campeonato e também na temporada. E olha, o Atlético já está com o Sampaoli no comando técnico. O Santos, no seu segundo jogo aí com o Vojvoda, ainda não consegue engrenar, sabe? Não consegue vencer, não consegue sair da parte de baixo na tabela de classificação, né? Vamos lá então para o próximo confronto então. Juventude 0, Flamengo 2. Com gols de Arrascaeta e Emerson Royal, o Flamengo 28 anos depois, ou seja, desde 1997 não vencia o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Flamengo 28 anos depois volta a vencer o Juventude lá em Caxias, lá no estádio do Alfredo Jaconi, em Caxias, no Rio Grande do Sul, cara. E bom, grande resultado então pro Flamengo, né? Conseguiu quebrar o tabu. O Juventude, com esse resultado, ele volta a ser derrotado nesse Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, chega mais uma vitória jogando fora de casa. Mantém a série invicta no campeonato e segue na liderança do Brasileirão 2025. Segue líder do Brasileirão. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. São Paulo 1, Botafogo 0. Com gol de Juan Dineno logo com 7 minutos de jogo. Dineno que não fazia gol há um ano. Desde os tempos que ele estava no Cruzeiro, que ele não fazia gol. Voltou a balançar as redes depois de um ano de jejum, né, cara? Eu assisti esse jogo em São Paulo e Botafogo e não foi um jogo tão vistoso e tal, mas o São Paulo taticamente falando, foi um time arrumado. Tava um time arrumado. Aliás, desde a chegada do Crespo, o São Paulo, taticamente falando, é um time organizado, é um time arrumado, um time bem treinado pelo Crespo. O Botafogo, sob o comando do David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, da seleção brasileira. Esse aí já vem sendo questionado, já vem sendo criticado. Tem uns aí que já estão questionando se ele deve ou não ser mandado embora. Acho que o cara tá começando a andar pro lado do Angelatinho, né? Mas, enfim, né? Com esse resultado, então, o São Paulo volta a vencer no Brasileirão. Ele que tinha perdido para o Cruzeiro no ano passado, agora vence o Botafogo. Aliás, mais tabu quebrado, hein? 5 anos sem vencer o Botafogo, o São Paulo. A última vez que o São Paulo tinha vencido o Botafogo foi em 2020, Brasileirão 2020. Se eu não me engano, foi naquele 4-0 no mesmo estádio do Morumbi. De lá pra cá já se foram 5 anos e o São Paulo finalmente volta a vencer o Botafogo. O Botafogo, por sua vez, volta a ser derrotado jogando fora de casa. O São Paulo que está de
ressaca negativa, afinal ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco e volta a ser derrotado aí jogando fora de casa nesse campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto então da rodada. Vasco 2, Ceará 2. O Vasco abriu o placar golaço de falta do Felipe Coutinho. O Ceará empatou pouco tempo depois com o Galeano, uma paçocada na saída de bola aí do Vasco. Tava demorando, né? Dinizismo. Veio o segundo tempo, Carlos Cuesta, recém-chegado, marca seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Mas aí, aos 49 minutos do segundo tempo, mesmo com um a menos, quando parecia caminhar uma vitória do Vasco, o Ceará consegue arrancar um empate com o gol do Pedro Henrique. E assim fica, né, cara? 2-2 então para Vasco e Ceará. Com esse resultado, então, o Vasco volta a tropeçar depois de ter vencido o Sport na rodada passada. E já veio acumulando alguns jogos aí sem vencer em São Januário. O Ceará, por sua vez, consegue arrancar um empate fora de casa, mas chega ao seu terceiro jogo sem vencer nesse campeonato. Para finalizar, último jogo da 23ª rodada, Bahia 1, Cruzeiro 2. Aqui foi o único jogo de segunda-feira, também conhecido como ontem, no momento que eu gravo esse vídeo. O Bahia acabou de placar um gol do Jean Lucas, recém-colocado para a seleção brasileira, e jogou, inclusive, não ficou mofando no banco de reservas. Esses gols foram no segundo tempo. O Bahia abriu placar com o gol do Jean Lucas. Luiz Sinisterra, recém-chegado, marca seu primeiro gol, salvo engano, com a camisa do Cruzeiro, para empatar o jogo na Fonte Nova. E aos 41 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia caminhar para o empate, Gabigol faz um golaço. Mano, aquilo ali foi um golaço, cara. Mano, como essa de falta ensaiada, né, cara? O Gabigol acertou um chutaço de longa distância e fez golaço, cara. Golaço, um dos mais bonitos desse Brasileirão. E golaço, cara. Golaço do Gabigol. O gol da virada do Cruzeiro. Com esse resultado, então, o Bahia, ele volta a ser derrotado na Fonte Nova. Aliás, salvo engano, essa é a primeira derrota do Bahia na Fonte Nova. Vou até conferir depois, mas eu acho que é, cara. Eu acho que essa é a primeira derrota do Bahia na Fonte Nova. O Cruzeiro, por sua vez, conquista sua terceira vitória seguida. Chega ao seu quarto jogo de invencibilidade. E segue ali, cara, na cola do Flamengo. Segue ali na disputa pelo título do Brasileirão 2025. E aqui eu finalizo então os confrontos dessa rodada. Vamos para a tabela de classificação dessa 23ª rodada. Vale ressaltar, temos times com jogos a mais e jogos a menos, mas essa é a tabela oficial da 23ª rodada. Então, bora então para a tabela, né? Vamos para a tabela de classificação desta 23ª rodada. Vamos lá então para a classificação. Flamengo, líder do campeonato com 50 pontos e um jogo a menos. O Cruzeiro, vice-líder com 47 pontos. O Palmeiras, terceiro colocado com 46, 2 jogos a menos. O Mirassol, quarto colocado com 38 pontos, 2 jogos a menos. O primeiro rebaixado do Brasileirão 2025 no G4. Bizarro o negócio desse, cara. Bizarro. O Bahia, quinto colocado com 36 pontos, 2 jogos a menos. O Botafogo, sexto colocado, completando no G4, apesar da fase ruim, com 35 pontos e 2 jogos a menos. Continuando na tabela, temos o São Paulo, sétimo colocado com 35 pontos. Bragantino, oitavo colocado, 31. O Corinthians, nono colocado, 29 pontos. O Fluminense, décimo colocado com 28, 2 jogos a menos. Agora, para a segunda metade da tabela, o Ceará, 11º com 27 pontos e 1 jogo a menos. Internacional, 12º com 27 pontos, 1 jogo a menos. O Atlético Mineiro, o Galo, 13º com 25 pontos, 2 jogos a menos. O Grêmio, 14º com 25, 1 jogo a menos. O Vasco, 15º com 23, 1 jogo a menos. O Santos, 16º com 23 pontos, também com 1 jogo a menos. Primeiro time fora do Z4. Na zona de rebaixamento, Vitória, 17º com 22 pontos. O Juventude, 18º com 21 pontos, 1 jogo a menos. O Fortaleza, 19º com 18, 1 jogo a menos. Na 20ª e última colocação, o Sport com 11 pontos e 2 jogos a menos, mas ainda com apenas uma única vitória no Brasileirão, ainda contra o Grêmio. Simplesmente surreal um negócio desse.
Mas enfim, esse foi então o resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, compartilhe para a galera que consome o conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!